Paz, sejam bem-vindos ao nosso culto da sabedoria. É uma honra estarmos aqui nesse culto dinâmico. O Senhor vai levar paz na sua casa e você vai ser edificado para a glória de Deus. Quero ministrar sobre o valor do profeta, o valor do homem de Deus, o valor daquele que tem um papel muito nobre e pouco reconhecido pela sociedade e até mesmo pelas suas ovelhas. Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim: portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te engrandecemos por tudo que tu és, Pai. Nós te amamos e queremos que a tua vontade se cumpra em nós. E por querermos que a tua vontade se cumpra em nós, fala conosco, ministra nossos corações, para que venhamos ser alcançados de forma especial, Pai. Tira a unção velha e coloca a unção nova. Tira, Senhor Jesus, a religiosidade e coloca o seu amor. A religiosidade nos bloqueia, mas o teu amor nos constrange, porque é algo novo que vem sobre nós. Cobre-nos com a tua graça, com o teu poder, com o teu Espírito Santo. Gera em nós, ó Deus, a sede da tua palavra. Gera em nós, ó Deus, o comprometimento de não apenas ouvir uma palavra, mas sim ouvir o ensinamento e colocar em prática. Seja conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Queridos, nessa palavra que nós acabamos de ler, é interessante ver a colocação do apóstolo Paulo nesse texto, explicando ao povo de Éfeso sobre o valor do apóstolo, a importância do profeta. No versículo 19 fala: concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós temos o nosso valor porque somos aqueles que o Senhor chamou. Somos aqueles que o Senhor preparou, está preparando morada. Somos aqueles que o Pai foi para a glória e deixou o Espírito Santo para cuidar de nós. Somos membro, família de Cristo, mas preste atenção, já não somos estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Se nós somos filhos de Deus, o Senhor aqui nessa noite nos chama como parte da sua família, como filho, e o que o Senhor quer do filho? Será que o Senhor deixou seus filhos na mão, jogado na terra para viver isso que nós estamos vivendo hoje? Precisamos estar dispostos a ser desenvolvidos para crescer dentro da palavra de Deus e deixarmos de sofrer aquilo que temos sofrido muitas vezes desnecessariamente. Precisamos entender que somos pessoas separadas para morar no céu. Precisamos entender que o Senhor nos espera na glória. Mas entenda, funciona como uma meritocracia. Se for fiel, você alcança. Se você realmente cumprir a palavra de Deus, você vai ser digno de morar no céu. E eu tenho certeza que você que está me assistindo quer morar no céu. Você quer estar na presença do Senhor, você quer morar na glória. Mas entenda, se nós não tivermos as características de filho, nós jamais viveremos. E é interessante ver aqui o versículo 20 que nós lemos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Preste atenção, vou mergulhar nessa palavra edificados. Porque os filhos de Deus têm que ser edificados sobre o fundamento da palavra que os apóstolos, que os profetas traziam, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, a pedra fundamental. Entendo, o que é a palavra edificado? A palavra edificado foi no dicionário dicio.com.br. E edificado quer dizer que se pode erguer, construir, partindo de uma estrutura estabelecida, construído em poucos meses. Então quer dizer, aquilo que é edificado tem um processo rápido. Ainda diz que foi guiado moralmente, fiel, edificado em Cristo, se tiver focado na questão cristã, que recebeu instrução formal, esclarecido
instruído, edificado pelo conhecimento. Efésios capítulo 2, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quer dizer, se nós começarmos a ouvir os nossos profetas, se nós começarmos a ouvir os nossos pastores, se nós começarmos a ouvir aqueles que nos discipulam, mas entenda, nós precisamos ouvir a partir de um ponto inicial. E qual é o ponto inicial? Você conversa com o seu líder. Você vai até o seu líder, puxa assunto, e o seu líder sempre vai ter o prazer de conversar com você. Só que nos dias de hoje, as pessoas não querem sentar, não querem investir tempo com os líderes, porque tem medo do líder conhecer as suas particularidades e ver o pecado, ver o erro. E até muitas pessoas usam a desculpa, não, mas o meu líder não tem tempo, preste atenção, deixa o teu líder tomar conta da agenda dele e da vida dele. E você tem que entender que o seu líder, ele é ungido por Deus para edificar a tua vida. Preste atenção, escreva aí quem está assistindo. O meu líder, o meu pastor, tem autoridade para edificar a minha vida. O que é edificar? Fazer a tua vida crescer, liberar a palavra de bênção e fazer você romper. Queridos, é muito forte o que nós estamos falando. Precisamos entender esses fatores, porque senão nós vamos só andar para trás, nós vamos só patinar. Então escreva aí, o meu líder tem autoridade para edificar a minha vida. É muito interessante a unção de um líder, porque todo pai e toda mãe é uma autoridade sobre o filho. Não sei se vocês lembram, antigamente tinha-se o hábito de bença pai, e o que o pai respondia? Deus te abençoe. Bença mãe. Deus te abençoe. A cada tempo que passa, parece que se perde esse princípio. Você que está me assistindo tem filhos, não deixe esse princípio morrer na tua casa. Todos os dias pela manhã, fala para o teu filho pedir a bênção. Ele pede a bênção e você vai fazer o quê? Libera a bênção. E é interessante se o filho vai sair, mãe, pai, estou saindo, benção. Vai com Deus, Deus abençoe. E é muito importante que não precisa ser alguma coisa apenas quando acorda, quando vai dormir. Pode ser um momento de despedida por curto prazo. O filho pedindo a bênção para ir em algum lugar. Se nós começarmos a entender a importância da bênção, nós seremos mais abençoados, seremos edificados. E lembre que uma das coisas de ser edificados, o significado de edificar, preste atenção no significado de edificado, preste atenção nisso, que se pode erguer, construir, com estrutura, que pode crescer rápido. Quando você é abençoado, quando você ouve os seus líderes, você é abençoado mais rápido. E tem uma das coisas que para ser pastor tem que ter o hábito de ouvir as pessoas, porque se o líder não gosta de ouvir, como que ele vai edificar as pessoas? Nós ouvimos, nós desafiamos, nós orientamos, nós rompemos. E tem aqueles que nós até empurramos. Vai na fé, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Porque dentro de cada perfil, dentro de cada pessoa, existe algo que Deus quer fazer. E dentro do que Deus quer fazer, nós temos que ser os líderes que geram crescimento para os nossos liderados. E ser líder é isso. Se tem uma coisa que o líder tem que amar, é ver o seu liderado crescer, é ver o seu liderado romper, é ver o seu liderado um dia chegar caído e vê-lo subindo de forma sobrenatural pela condução do Espírito Santo. Preste atenção, o líder abençoa, o líder edifica, e quem dá o crescimento é Jesus, queridos. Precisamos entender que quando tem esse comprometimento entre liderado e líder, existe um romper sobrenatural. E o liderado não pode ter medo de confessar os seus pecados ao seu líder, de confessar as suas dores. Por quê? Voltando no versos 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Os apóstolos, os profetas, dão a direção, dão aquilo que Deus está comunicando para a terra. Os apóstolos, os profetas, os pastores dão a direção, a força que é preciso dar, e até mesmo recebe a visão para conduzir um povo. Mas só que o povo não quer ser direcionado hoje. O povo não quer ser obediente hoje. Aquilo que convém, amém, é de Deus. Aquilo que não convém, eu não quero, não é para mim. Queridos, nós temos que viver a palavra. Você precisa entender que a palavra foi feita para viver. Nós estamos perante uma pandemia. Agora eu vou entrar em algo que muitos podem até ficar nervosos, mas se prepara. Fique nervoso e ouça, e deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Estamos perante uma pandemia.
Você passa o dia inteiro ouvindo a televisão ou na parte da noite ouvindo televisão, jornal da Record, jornal do SBT, jornal da Band, jornal da Cultura e CNN e outros mais. Se tem algum que eu recomendo você assistir jornal, é o da Record. É o menos pior. Por quê? Porque é da Band, porque é da Globo, porque é da Cultura e outros mais, só pregam aquilo que é contra o nosso princípio. Aí você vai assistir porcaria, o que vai acontecer? Quem vai estar edificando a tua casa são as porcarias desse mundo. Agora, quando você ouve coisa sólida, que é verdadeira, você começa a ficar atento e até mesmo ficar esperto sobre o que está acontecendo. Hoje não existe mais o jornalismo cultural, existe o jornalismo que aponta e quer influenciar a sociedade. Preste atenção. Aí todo dia você ouve jornal, todo dia você deixa a televisão lá para você ouvir, ou até mesmo rádio. Aí a palavra de Deus você ouve na quarta, no domingo. A Bíblia você de repente não lê, de repente você também não ora. Aí o que acontece? Aquilo que está em sua volta, as comunicações que não são de Deus, começa a te impactar, começa a te influenciar, começa a te edificar de forma negativa. Aí quando vem a notícia que a coronavírus está aumentando, e muitas vezes até é mentira. Porque os perturbados, você já ouviu falar sobre fake news, né? Os perturbados começam a falar um monte de coisa. Aí a tua fé começa a diminuir e o seu tremor relacionado ao coronavírus sobe. Aí aonde fica Deus? No bolso, debaixo do pé, debaixo da terra. Aí Deus começa a perder sentido. Queridos, é hora de nós voltarmos a nossa atenção para os profetas de Deus, é hora de nós voltarmos a atenção para aquilo que é de Deus, é hora de nós darmos atenção. Pastor, vai direcionar para onde agora? Moisés direcionou o povo de Israel. O povo desobedecia, só se dava mal, mas quando obedecia se dava bem. Moisés abençoava o povo prosperava, crescia, tinha alimento. O povo se tornava rebelde, tudo começava a dar errado. Queridos, chegou o tempo de nós começarmos a levar a sério a palavra. E essa palavra de hoje é para você se inteirar mais das coisas do reino. Existem pastores morrendo por depressão, existe pastor morrendo se suicidando, existe pastor sendo corroído por falta de amor, e muitas vezes é nele que está a tua bênção, é nele que está um Deus te abençoe, é nele que está eu acredito, vai na paz. Só que as pessoas não querem. Porque tudo vai mal. O céu não está em crise, tá bom, queridos? O céu não está com pandemia. As coisas lá no céu não estão paradas, não. As coisas no céu, até mesmo lá no céu tem muita coisa parada. Parada porque você não ora. Parada porque você não obedece. Parado porque você não pede a bênção aos seus pastores. Parado porque você está parado. Mas se você começar a se movimentar pelo que a palavra de Deus diz, pode ter certeza, você vai fazer o sobrenatural. Você vai colher o sobrenatural. Você vai de encontro ao sobrenatural. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andei em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, como cheiro suave. Sejamos imitadores de Deus. E para ser imitadores de Deus existe um preço. Qual foi o preço que o Filho Jesus pagou? Preço de morte. Eu não estou dizendo que você tem que morrer, não é isso. Mas você tem que matar o seu eu, o seu orgulho. Porque a geração de hoje está em cima de um tripé que se chama orgulho. Está em cima de um tripé que se chama o ego. Nós precisamos matar o nosso ego, nós precisamos matar o nosso orgulho. Nós precisamos matar as nossas verdades para que a verdade de Deus seja a verdade de nosso coração. Quando vivemos em obediência à palavra de Deus, nós crescemos. Porque ser edificado significa crescer rápido. Lembra que eu li quase agora? Então o Senhor tem um tempo de crescimento rápido para você. Aceitou Jesus, obedeceu a palavra, conheceu a palavra e rompe a cada dia os seus limites. Pastor, já rompi isso, já rompi aquilo. Amém, meu filho, vem aqui, ó. A palavra diz isso, a palavra diz aquilo. Vamos romper em fé, vamos romper em fé. O nosso modelo de vida não está no mundo. Nós não somos nesse mundo, nós estamos nesse mundo de passagem. E se nós estamos no mundo de passagem, nós precisamos entender que nós não podemos nos apegar a esse mundo. Não podemos.
Mas só que parece que esse mundo está tão gostoso de viver que o povo começa a se apegar no mundo. Aí o mundo começa a corroer o povo. E o que é a corrosão do mundo? É a ansiedade, é a depressão, é o suicídio. O que é o suicídio? É um espírito de morte, irmão. Quem vai chegar e tirar sua própria vida? Aonde nós vamos parar? O quanto você tem orado, como nós estamos fazendo no clamor pelo Brasil, o quanto você tem orado pelos polícias da sua cidade, o quanto você tem orado pelas autoridades, seja qual for as autoridades, ore por elas. Muitas vezes nós estamos focados somente no nosso eu, no meu problema, na minha situação. A Bíblia fala, amai o próximo como a ti mesmo. Por mais que você não saiba o nome das autoridades, Senhor, eu abençoo as autoridades da polícia militar, eu abençoo as autoridades da polícia civil, eu abençoo as autoridades. Aí você começa a lembrar e Deus começa a trazer palavras, Deus começa a trazer direções. Só que muitas vezes nós estamos focados no meu problema, na minha situação, na minha dor. E quando passa-se o tempo, o que eu tenho colhido? Nada. Por quê? Nós não ouvimos os nossos profetas, nós não obedecemos os nossos profetas. E a bênção está nos profetas. Nós não obedecemos a palavra, vivemos como o mundo está vivendo. E nós precisamos entender, queridos, que o mundo não tem nada para nos dar. O nosso GPS ou a nossa direção nunca foi a televisão, nunca foi o governo, nunca foi os amigos, nunca foi a medicina. Seja qual for a informação, seja qual for a situação, Deus continua sendo Deus. Ele deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não padeça, não sofra, mas tenha a vida eterna. Eu quero te ajudar a ser curado. Eu quero que você seja livre das mentiras da sua alma. Eu quero que você seja curado das dores emocionais. Eu quero que você seja curado dos traumas do passado. Eu quero que você seja curado de traumas, seja qual for. O quanto de ovelha que eu já atendi que vieram com traumas de pastores. Queridos, nós temos que nos preparar como pastores para ajudar a curar as pessoas. Mas existe uma outra situação. Será que as pessoas querem ser curadas? Ou será que as pessoas querem ter o padrão do mundo na sua vida? É um desafio. Eu poderia pregar essa palavra no domingo na minha igreja, mas é um tempo que o Senhor quer gerar cura naqueles que são da minha igreja e aqueles que não são da minha igreja. Porque muitas vezes o seu pastor te ama, muitas vezes o seu pastor tenta puxar a sua orelha, você só se esquiva daqui, se esquiva dali, isso não é para mim. Você muitas vezes pode estar sendo uma ovelha rebelde. Toma cuidado, porque a ovelha rebelde vai para o inferno. Mas a ovelha obediente, ela obedece até aquilo que a desafia. Mas preste atenção, a ovelha que é rebelde hoje, ela pode receber uma palavra ser curada. Mas é isso a razão de nós estarmos falando aqui hoje. Se você colocar a sua mente e começar a calcular, meu Deus, eu preciso melhorar, eu preciso ouvir mais os meus pastores, pode ter certeza o Senhor vai te curar essa noite. Mas se você começar a remoer, isso não é para mim, isso não é para mim, eu não quero, e isso e aquilo, meus irmãos. Qual a diferença de quem é do mundo para a tua situação de hoje? Nós precisamos ter um posicionamento de levar a sério o relacionamento com Deus. Eu preguei esses dias no domingo na igreja, falando sobre esse relacionamento. Jesus é o noivo, nós somos a noiva. Será que nós somos fiel ao noivo ou nós estamos traindo o noivo? Será que nós estamos adulterando contra Deus? Como assim, pastor, adulterar contra Deus? Fazendo tudo ao contrário do que Deus quer? Somos santuário, somos templo do Espírito Santo. Temos que viver a palavra de Deus. Temos que ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Precisamos investir no conhecimento da palavra para crescer. Precisamos obedecer às nossas autoridades para crescer. Precisamos fazer a diferença. E olha só o que a Bíblia fala em alguns versículos que eu vou recitar aqui. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Crê no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crê nos seus profetas e prosperareis. Queridos, assim como a mãe tem uma sensibilidade relacionada ao filho, não sei se você já teve a experiência, você vai sair e a mãe fala, leva o guarda-chuva. Aí você não leva o guarda-chuva, porque não gosta de carregar guarda-chuva. Aí quando você está no meio do caminho, o que acontece? Chove. Aí de quem você lembra? Da mãe dizendo, leva o guarda-chuva. Assim é uma autoridade espiritual. Se a tua autoridade espiritual te recomendou alguma coisa, te falou alguma coisa, obedeça. Obediência gera bênção. Obediência gera bênção.
E se você está debaixo de bênção, pode ter certeza, o mal não vai te tocar. Você já percebeu que quando uma ovelha, quando uma pessoa começa a oficializar o relacionamento dela com a igreja, a gente recebe e abençoa. Senhor, ela está debaixo da nossa cobertura. Nós vamos orar, nós abençoamos, nós declaramos as tuas ricas bênçãos. E em nome de Jesus, mal algum chegará sobre a tenda da nossa irmã ou do nosso irmão. Por que faz isso? Porque essa pessoa está sendo reconhecida como parte da família. Mas tem pessoas que não querem ser parte da família. Tem pessoas que querem viver uma vida independente, sem líder, sem pastor. E de vez em quando dá, aparece. Esse tipo de gente não cresce. Vive sempre na mesma. Com muito respeito, eu estou falando desse tipo de gente. Eu não estou olhando quem está aqui. Enfim, eu estou pregando. E eu estou sendo o profeta que está despertando e te ensinando a palavra de Deus. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Dentro da tua casa você mãe, dentro da tua casa você pai. Você é o profeta aí dentro. Se o seu filho é rebelde, ele vai se dar mal na vida. É um vínculo de autoridade. Porque se você obedece à autoridade, você recebe bênção. Se você não recebe a bênção, você acaba sendo alguém limitado. O filho do mundo é sempre rebelde, mas o filho cristão? Será que ele é bênção? A Bíblia fala, se nós queremos ser abençoados, devemos honrar. E a honra é o respeito. A honra é reconhecer a autoridade. E nós precisamos, queridos, reconhecer as nossas autoridades. Reconhecer começando em casa, ensinando os filhos a honrar os pais. Pois bem, Hebreus 13:17. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Olha só, Hebreus 13:17. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aleluia. Vamos meditar sobre cada ponto desse versículo. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-os. Obedecei. Aquilo que é direção, obedeça. Aquilo que te desafia, obedeça. O que mais vai te fazer crescer é quando o desafio é lançado, seja para a igreja ou seja para você. Mas só que muitas vezes, se é para a igreja, a pessoa se rebela. Aí vem um espírito de rebelião. As pessoas começam, não, para mim não dá. Eu não quero. Porque o pastor é chato. Não, porque o pastor não sei o que lá. Toma cuidado, porque aqueles que amaldiçoam suas autoridades recebem espíritos malignos. Isso é grave. Pois bem, continuando, porque velam por vossa alma. Será que você tem consciência que o seu pastor vela, cuida, intercede por vossa alma? Ou será que você acha que ele está ali de feliz, de alegre, porque não tem o que fazer? Muitas vezes algumas atitudes representam isso. Para que o façam com alegria e não gemendo. Olha só, como aqueles que hão de dar conta da sua vida a Deus, você tem que entender esse fator, para que eles façam o papel deles como líderes, com alegria e não gemendo. O que quer dizer gemendo? A alegria é, Senhor, hoje eu tenho aconselhamento com fulano, hoje eu vou ter discipulado com fulano, glória a Deus, como eu amo discipular fulano. Será que o seu pastor, ele vai nessa autoridade? Ele vai nessa alegria? Senhor, hoje eu vou ter o discipulado com fulano de tal. Meu Deus, que bênção, ela é incrível, ele é incrível, meu Deus, será um tempo de glória. Ou será quando o seu pastor vai ter uma reunião, um discipulado, um momento com você, ele vai gemendo, meu Deus do céu, aquela mala, Senhor, tem de misericórdia, me dá sabedoria, Pai, que eu possa falar e ele venha ouvir, que eu possa falar e venha obedecer. Ai, meu Deus, esse discipulado vai ser osso. Qual desses modelos será que o seu pastor usa quando vai ter um discipulado com você? É uma reflexão, queridos. Lembre que, por mais que nós pastores temos a grande responsabilidade de interceder por você, nós somos humanos. E esse exemplo que eu dei é só para você entender o emocional do seu pastor. Quando ele vai falar com você, quando ele vai te discipular, quando ele vai te repreender. Preste atenção. As ovelhas obedientes, elas crescem mais rápido. Sabe por quê? Porque o pastor discipula rápido.
O pastor pegou a situação, já discipula aqui rapidinho, vem aqui. Olha, isso, olha. Se você melhorar, se você for assim, meu Deus do céu, você vai romper, você vai crescer, tá, amém. Agora a ovelha que é problemática, aí o pastor ora um mês, 30 dias. 30 dias que a pessoa vai demorar para receber a bênção. E dependendo da situação, 2 meses. Meus irmãos, fala a verdade, é muito tempo. Mas só que quando você é edificado, abençoado pelo teu pastor, você cresce rápido. Edificado quer dizer crescer rápido com estrutura. Em nome de Jesus. Que você venha pegar essa palavra. Se tiver que ouvir de novo do início, ouça. E que você venha ser edificado. E que nós venhamos matar o espírito de rebelião, que é espírito de feitiçaria contra a igreja. Que nós venhamos nos amar mais. Que eu venha te amar mais. Que você venha amar mais o seu pastor. E que juntos nós venhamos morar no céu. Isso é ser I3A. Causar um ambiente para amar e ser amado. E eu quero orar por você agora. Deus Todo-Poderoso, nós temos um grande desafio, Pai. Em nos amarmos. Senhor, é um desafio muito grande, Pai. Porque dependendo da cultura, o berço que nós viemos, algumas coisas não foram dadas a nós para respeitar autoridades, para respeitar aqueles que foram colocados no nosso caminho para nos abençoar. Senhor, nos abençoe de forma sobrenatural, Pai, para que como autoridade nós possamos ser modelo para as nossas ovelhas, para os nossos discípulos, Senhor. E eu quero interceder pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela vida dos presbíteros da nossa igreja, Senhor, pela vida dos diáconos, pela vida das minhas ovelhas, para que todos nós possamos cumprir o nosso papel com excelência, Pai, para fazermos a Tua vontade e a Tua palavra valer em nós. Abençoa cada um da Tua igreja, Senhor. Abençoa a igreja brasileira, Pai. Abençoa todas as denominações, Senhor. Que o Senhor possa avivar os pastores, que tem muitos pastores deixando de ser profeta para falar aquilo que o povo quer ouvir. O povo não cresce, o povo não desenvolve e quando vem a tempestade, o povo some do corpo de Cristo. Deus tem de misericórdia e em tempo de pandemia, em tempo de luta, nós venhamos ser a geração que se levanta como igreja, profetas, sacerdotes desse tempo, que denuncia o pecado, denuncia a enfermidade, denuncia todas as malignidades. Senhor, cobre-nos com a Tua graça, com o Teu poder. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus, eu quero abençoar aquele que tem dificuldade de obedecer. Eu quero abençoar filho que tem dificuldade de obedecer. Eu quero abençoar discípulo, ovelha que tem dificuldade de obedecer. Que caia por terra, Senhor, todo engano da alma. Que caia por terra todo engano do coração. Que a Tua mente venha a ser a nossa mente. Que as Suas palavras venham a ser as nossas palavras. Que nós venhamos viver, Senhor, a cada dia o fruto daquilo que o Senhor nos ensina na Tua palavra. Cobre-nos com Teu poder. Gera em nós, Pai, o fruto do Espírito Santo, paz, amor, alegria, mansidão, e que possamos transbordar, Senhor, para que venhamos viver a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que o fruto do Espírito Santo nos dá ousadia, e contra os frutos do Espírito Santo não há lei. Então, Deus, isso quer dizer que vai transbordar sobre nós rios de águas vivas, vai transbordar sobre nós bênçãos, vai transbordar sobre nós cura em nome de Jesus.